Olá, queridos, graça e paz a todos. É uma honra, um privilégio, uma alegria estar aqui mais uma vez, ser um canal, um instrumento de Deus para poder trazer até a sua vida uma palavra do coração de Deus. Quero agradecer a minha esposa, Ayla, os demais levitas que estão aqui com a gente. Muito obrigado a todos. Agradecer também aqueles que estão aí por trás, aqueles que vocês não podem ver, estão organizando através das câmeras, da sonoplastia. E é uma honra poder, nesse tempo tão difícil, de tantas incertezas, trazer uma certeza, a certeza de que Jesus é a pessoa mais incrível, mais extraordinária, de que Deus é socorro, bem presente na hora da angústia. Essa é a nossa grande certeza. Oro para que a noite de hoje possa tocar você de uma maneira incrível, que não seja apenas uma noite de informações, mas que seja uma noite de transformação. Nós iremos orar agora, teremos um tempo de louvor e de adoração, logo após a ministração da palavra de Deus. Eu quero convidar você na sua casa a orar conosco. Você não está aí agora na frente dessa televisão ou do teu celular assistindo esse culto por acaso. A grande verdade é que você não está assistindo. A vontade de Deus não é que você assista esse culto. A vontade de Deus é que você participe desse culto. Ele não foi feito para ser assistido, assim para ser participado. E você é parte disso. A Bíblia diz que aonde estivessem dois ou mais reunidos em seu nome, ali Ele estaria. Talvez você está agora na sua casa, você mais o seu esposo, sua esposa, sua família, e você talvez pense assim: eu queria tanto estar agora no templo. É verdade, eu também queria muito que pudéssemos estar todos juntos agora em um templo, mas não é possível. Mas eu quero te dizer que é possível sim você sentir a presença de Deus, ser tocado por Ele. Deus não rejeita um coração quebrantado. Tudo que você precisa é ter um coração quebrantado. Oro para que o Espírito de Deus nos toque de uma maneira profunda nessa noite. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite, mais um domingo na Tua presença. Usa a minha vida, usa todos que estarão ministrando nesse altar. Senhor, que tudo transcorra de acordo com aquilo que está no Teu coração. A centralidade do culto é Jesus. Se não for Jesus, não é culto. Pode ser uma celebração religiosa, evangélica, mas não um culto. O culto, para ser culto, precisa ter na centralidade Jesus. Jesus, Tu és o centro deste culto. Tu és o centro dos louvores que serão entoados. Tu és o centro da palavra que será ministrada. Tu és a própria palavra, como diz João. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. A palavra se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Oh Senhor, há uma certeza, uma convicção em nossos corações, que nós não estamos cultuando um Deus que está morto. O nosso Deus morreu, mas o nosso Deus não está morto, Ele vive, Ele ressuscitou, como tinha dito. Assim como quando foram ver o sepulcro e os anjos disseram: eu sei quem vocês procuram, mas Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Essa é a grande certeza, essa é a grande vitória. Ó Jesus Cristo, ó Jesus, toca em cada pessoa nessa noite e toma a direção. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. É assim que nós oramos, amém e amém. Que Deus te abençoe e Deus possa ministrar na sua vida através desses louvores. Aleluia, amém. Hoje nós viemos com uma proposta diferente, sentados, mas aqui iremos glorificar o nome do Senhor. E veio algo no meu coração, em nosso coração. Nós sabemos que Jesus está às portas, amém? Jesus está voltando, e essa é a esperança da igreja, essa é a minha esperança, a sua esperança.
Isso deve ser motivo de alegria, isso deve ser motivo de gozo para as nossas vidas. Amém? Então Jesus virá, um dia lindo será esse dia. Amém? Eu quero convidar você a estar relembrando esses hinos da harpa que tanto nos emocionam, que tanto nos faz ter expectativa daquele grande dia junto de Jesus. Amém? Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Doce alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá, Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá, Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Glória, glória, aleluia. Oh Jesus, glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu fogo prateou. Vencendo vem Jesus. Glória! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glórias refulgentes sobre as nuvens descerá. As nações do reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
nossa esperança. Vencendo, vem Jesus para nos buscar. Toda a tribulação, esse tempo presente, mas não se compara ao que o Senhor tem preparado lá na glória. Amém? Aleluia. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu sei que você ama também. Aleluia. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário brilhante baixou. Obrigada, Senhor Jesus. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo o Senhor, se eu amo a mensagem da cruz, eu sei que você ama também. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu ali com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, obrigada, Senhor. Quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. O seu sangue nos faz mais alvo que a neve. Esse amor que é incomparável ao amor de Jesus. Aleluia. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se nesse sangue lavado,
esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, esse sangue que nos purifica. Aleluia. Amém, queridos, glória a Deus. Pastora Ayla, todos da equipe de louvor sentiram no coração de cantar essas canções históricas que marcaram a vida de tantas pessoas. Canções que, apesar do tempo, continuam com tanta unção, não é, Ayla? Tanta unção, tanta presença de Deus. Que coisa maravilhosa. Mas nós estamos hoje concluindo uma caminhada aí de, eu acho que 5 ou 6 domingos. Nós estamos discorrendo sobre uma série, e o título da série é O que não te contaram. O objetivo dessa série não é falar aquilo que está explícito, aquilo que está dito pelas letras, mas aquilo que está implícito, que está na categoria da revelação de Deus. É óbvio que isso exige muita oração, muita leitura da palavra, para que o Espírito possa então trazer essa luz ao nosso coração. É Ele, somente Ele que tem a capacidade de revelar a palavra de Deus. E hoje nós iremos concluir a série e concluir também a mensagem do domingo passado. No domingo passado nós falamos sobre o que não te contaram sobre o rico e Lázaro. E eu quero fazer uma ligeira recapitulação. Falamos de 3 princípios daquela história. Dessa história. O primeiro princípio é que o céu não é do rico e nem do mendigo, ou seja, nem do rico e nem do pobre. O céu é do arrependido, e provei isso na própria história. A segunda verdade que nós comunicamos é que a morte tem o poder de encerrar, de finalizar as escolhas. A terceira verdade compartilhada do domingo passado é que nem toda eternidade é necessariamente céu. Eu diria que essa é a verdade indigesta desta história. Mas hoje, continuando a mensagem do domingo e finalizando a série, eu quero ainda conversar com vocês sobre a história do rico e do Lázaro. Eu não vou ler a passagem porque lemos no domingo passado. Eu vou só dar aqui a referência, Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19 até os versos 31, ok? Se você quer saber da primeira parte, vá no canal do YouTube, e aí você vai ver a primeira parte dessa história. Hoje eu não quero fazer afirmações, hoje não. Hoje eu quero fazer questionamentos. E eu quero fazer 3 questionamentos sobre essa história, tendo a história como a base para estas perguntas. O primeiro questionamento que eu quero fazer é: o que se leva desta vida? Você já parou para pensar nisso alguma vez? O que você, o que eu, o que Ayla, o que nós iremos levar desta vida? Essa é uma pergunta importante. Eu quero que você reflita nela. Eu já vi pessoas dizendo assim: olha, dessa vida a gente não leva nada. Mas não é o que essa história nos mostra. Não é o que essa história nos mostra. É verdade que nós não levamos nada de material desta vida. Mas quando nós olhamos para a história do rico e do Lázaro, é verdade que a gente leva sim. E o que a gente leva dessa vida? Eu vou destacar aqui 3 expressões que estão na história do rico e Lázaro. A primeira expressão é quando
o rico, depois da morte, diz assim: manda a Lázaro. Olha só, manda a Lázaro. Depois ele vai dizer assim: eu tenho 5 irmãos. E aí então Abraão vai dizer: filho, lembra-te que recebeste em vida os teus bens. Então você percebe que ele, o rico, ele sabia quem era Lázaro. Ele lembrava que ele tinha irmãos. E ele lembrava do tipo de vida que ele teve. Então o que a gente leva? A gente leva uma coisa chamada consciência. Em momento algum você vai ver os personagens dessa história inconscientes do outro lado. Não, havia consciência, profunda consciência. E o que significa a palavra consciência? Semanticamente, essa palavra significa, consciência significa estar ciente. Olha que interessante, estar ciente. Todos na eternidade estarão cientes da razão pela qual estarão ou naquilo que a Bíblia chama de gozo eterno, ou naquilo que a Bíblia chama de sofrimento eterno. Haverá consciência. E quando eu olho para essa história, eu vejo que isto é muito importante. Na teologia, consciência também pode ser chamada de lei moral. Eu quero ler com você Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 14 ao 16 diz assim: olha só que interessante. Quando, pois, os gentios, olha só, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência. Olha que interessante aí. A consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Na teologia nós chamamos isso aqui de lei moral, que é a consciência humana. Queridos, a prisão não são as grades, e a liberdade não é a rua. Existem homens presos nas ruas e homens livres na prisão, porque tudo é uma questão de consciência. O que nós iremos levar? Iremos levar a nossa consciência. O verdadeiro homem livre é aquele que é senhor de suas vontades e escravo de sua consciência. Eu quero ler com você 2 textos do livro de Jó. 2 textos do livro de Jó. Jó capítulo 27, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: a minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Olha só, eu quero só fazer um ponto aqui e abrir um parêntese. Por que Jó está dizendo isso? Porque os seus amigos achavam que o Jó, tinha cometido algum pecado grave, pelas coisas que estavam acontecendo com ele, pelas lutas que ele estava enfrentando. Então havia, Ayla, uma espécie de conhecimento equivocado sobre Jó, o que a gente chama de reputação.
o que as pessoas pensam sobre nós. Então as pessoas imaginavam que Jó tinha cometido algum pecado pelo tamanho das lutas que ele estava enfrentando. Aí no versículo 5 do capítulo 27, olha o que ele vai dizer: longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. Uau! E quando as pessoas estavam imaginando, estavam especulando acerca de Jó, o que a gente chama de reputação, aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito, Jó está dizendo: a minha preocupação não é sobre o que vocês estão pensando a meu respeito, a minha preocupação é com a minha integridade, e a minha integridade é quem eu realmente sou. É como se Jó estivesse dizendo assim: eu posso até ser leproso por fora, agora por dentro não. Porque uma pessoa que não é íntegra, é como se ela estivesse sendo carcomida por dentro, como se ela tivesse um câncer por dentro dela. E Jó está dizendo: não, eu posso até ter uma enfermidade física, eu posso até ter uma lepra no meu corpo, mas na minha alma não, no meu espírito não. Queridos, enquanto muitos estão preocupados, e somente preocupados, com a sua reputação, com a reputação, nós como cristãos, como servo de Deus, precisamos nos preocupar com a nossa consciência, com aquilo que Paulo chama de consciência, lei moral, e com aquilo que Jó chamava de integridade. Tem uma história que eu vivenciei alguns anos atrás, tem alguns anos isso. Eu lembro que uma pessoa veio conversar comigo muito chateada, porque ouviu alguém fazendo uma crítica a meu respeito. E a pessoa que veio me falar muito chateada: pastor, como é que alguém fala isso do senhor? Não lhe conhece a pessoa, faz uma crítica sem nem lhe conhecer. E eu fiquei ouvindo aquilo, e a pessoa, me criticou muito, me colocou lá embaixo. A mesma semana, Ayla, eu tive a oportunidade de conversar com uma senhora, e eu lembro que ela me olhou e disse assim: moço, por favor, vem cá. Eu fui ao encontro dela, e ela me pergunta: me tira uma dúvida, o senhor é o pastor Ribinha? Eu disse: sou o pastor Ribinha. Ela disse: moço, eu tinha tanta vontade de lhe conhecer. Eu não sou da sua igreja, eu não sou da sua religião. Ela disse: eu sou católica, mas eu assisto muito o programa que o senhor tem, assisto todos os dias o programa, e olha, Deus fala muito comigo através das pregações que o senhor ministra, e eu quero lhe dizer que eu amo muito o senhor, lhe admiro muito, sei que o senhor é um homem de Deus. E ela começou a me elogiar, e ela começou a dizer assim: eu sei que o senhor deve ser o melhor pai do mundo, eu sei que o senhor deve ser o melhor marido do mundo. E eu pensei: ainda bem que minha esposa não está aqui perto. E ela começou a dizer: eu sei que o senhor deve ser o melhor marido do mundo. E ela então me elogiou muito. Veja bem, na semana que eu fui muito criticado, eu fui muito elogiado. Qual é o meu desafio? É não ser ferido pela crítica, mas não ser envaidecido pelo elogio. As duas coisas podem ser danosas. A crítica pode ferir e matar, mas o elogio pode ensoberbecer, envaidecer. A W. Tozer, Wilson Tozer, ele dizia que um homem cujo o elogio o exalta, ou a crítica o abate, é um homem carnal. E eu lembro que eu cheguei em casa, e eu fiquei pensando naquela situação, e a conclusão que eu cheguei é, que eu não sou o que aquele homem diz. Eu não sou mesmo o que aquele homem diz. Mas a conclusão que eu cheguei é que eu também não sou o que aquela senhora falou. Tanto aquele homem que me criticou e aquela senhora que me elogiou, ambos
estava na categoria de não me conhecer. E por não me conhecer, eles estavam então me imaginando naquilo que a gente chama de reputação. O que importa? O que aquele homem disse? Ou o que aquela senhora disse? Nenhuma das duas coisas. Porque eu não vou levar nem o conceito daquela mulher a meu respeito, e nem o conceito daquele homem. O que importa é quem eu realmente sou, é a minha consciência. E o que eu vou levar para a eternidade não é o que aquela mulher achava sobre mim, e nem o que aquele homem pensava sobre mim. Eu oro para que você entenda o que eu estou falando. As pessoas se imaginam, as pessoas nos imaginam, mas Deus nos conhece. Só Deus nos conhece. Enquanto muitos estão preocupados exageradamente, exacerbadamente com a reputação, muitos homens que têm uma excelente reputação não passarão nos portões da eternidade. E outros, assim como Jó, que todo mundo dizia, deve ter feito alguma coisa errada, porque não é possível que tanta luta, tanta tribulação na vida desse homem, deve estar passando por alguma coisa errada. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. A Bíblia diz que não foi encontrado nenhum homem igual a Jó na terra. O que importa não é o que as pessoas pensam a teu respeito, mas quem você realmente é. Então o que é que nós vamos levar para a eternidade? Eu, Ribinha, vou levar o conceito daquele homem? Não. Eu vou levar o conceito daquela mulher? Também não. Eu vou levar quem eu sou, quem eu realmente sou. Eu convido você a pensar muito comigo sobre isso. A nossa consciência precisa ter mais peso para nós do que a opinião do mundo inteiro. Então essa foi a primeira pergunta, Ayla, que eu me fiz. O que a gente leva da vida? A gente leva dessa vida a nossa consciência. A segunda pergunta que eu fiz, eu acho que vocês nunca fizeram essa pergunta. Será que vocês já fizeram essa pergunta aqui? Eu acho que não. Mas eu fiz essa pergunta. A pergunta é: por que Deus permite que uns sejam tão ricos e outros sejam tão pobres? Vocês já fizeram essa pergunta alguma vez? Já? Todo mundo? Já, maninho? Já fez, pastor Ayla? Eu sei que você já se fez a pergunta alguma vez na vida. Mas por que tem gente que é tão rica e outro que é tão pobre? Meu Deus, o Lázaro tinha nada. Ele era mendigo. E o rico vivia de forma sobejada. Ele tinha demais. Por que isso acontece? Por que Deus permite isso? Primeira coisa que eu quero que você entenda. A primeira coisa é que depois do pecado humano, veja bem, o pecado foi humano. A desordem entrou na criação. Isso não tem a ver com Deus, isso tem a ver com a gente. Esse problema fomos nós que criamos e não Deus. Então essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda. A segunda coisa que eu quero que você entenda é que Deus fez princípios que Ele mesmo respeita. Por exemplo, em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 21, isso aqui é muito interessante. No capítulo 21, versículo 26, a Bíblia diz assim: e disse Deus, façamos, olha o plural, façamos. Inclusive a palavra Deus ali no hebraico é Elohim, que significa pluralidade de Deus, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Façamos quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus criando o homem. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Agora olha o que a Bíblia vai dizer: tenha Ele domínio sobre a terra. Então Deus faz a terra e coloca o homem no domínio da terra. O Salmo 115, verso 16, o salmista diz: os céus são o céu do Senhor, mas a terra Deus a fez e deu-a aos filhos dos homens.
Deus criou uma lei, e nessa lei diz que a terra é dos humanos. E o próprio Deus, quando entrou na história humana, Ele entrou como humano, e por isso que Deus se transformou em Jesus. Uau! No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Versículo 14 de João, capítulo 1, versículo 14: e a palavra se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sabe como que a Bíblia chama Jesus? O Filho do Homem. Deus entregou Jesus, e por isso Ele virou humano, porque o humano deu a autoridade da terra para o diabo, e esse humano foi Adão. Então somente um outro humano poderia tomar. Por isso que Jesus Cristo disse para Pedro: Pedro, eu dar-te-ei as chaves do meu reino. Ele não disse eu te entreguei, eu estou te dando. Ele disse dar-te-ei, porque Jesus ainda não tinha morrido. Mas nós sabemos que quando Jesus morreu, a Bíblia diz que Ele entrou no inferno, e Ele tomou as chaves das mãos do inimigo, as chaves de autoridade que Adão tinha dado, Jesus tomou, e Ele então entrega essas chaves nas mãos da igreja. Uau! Cumprindo então a palavra dele ao apóstolo Pedro. A resposta de Deus na terra sempre será um humano, sempre, sempre. Nós precisamos entender isso. Eu quero contar uma historinha para vocês, ela é muito interessante. É a história de um homem muito rico, que um dia ele estava andando nas ruas, passeando no seu carro, o seu belo carro, e de repente ele vê uma criança pedindo esmola. Aquela criança estava no frio, com pouca roupa, magra. Aquela criança estava ali mendigando, e aquele homem começou a olhar aquela cena. Ele parou, ficou olhando aquela situação, e a primeira reação dele foi praguejar contra Deus. E ele então começa a levantar um questionamento. O questionamento dele foi: Deus, por que o Senhor não faz nada para ajudar essa criança? Por que o Senhor não faz nada para socorrer essa criança? E ele ficou o dia todo com aquilo, sabe, ruminando dentro dele. Na hora de dormir, então ele teve uma espécie de revelação, um insight. E Deus disse assim para ele: você passou o dia todo perguntando para mim por que eu não fazia nada para ajudar aquela criança. E eu vou te dizer o que eu fiz para ajudar aquela criança. Eu fiz você. Eu fiz você. E eu fiz você passar lá e olhar aquela menina, e eu dei tudo que você tem, porque tudo que você tem você não conquistou pela força do teu braço, eu que te dei. Mas saiba de uma coisa: um dia você prestará conta de tudo que eu te dei. Então eu fiz você para ajudar aquela criança. Deus poderia ter feito o vaso, Deus poderia ter feito um tijolo, mas Ele fez o barro. Deus poderia ter feito a tábua, mas Ele fez a árvore. Ou seja, Deus que faz a árvore convida o homem para participar e da árvore construir a tábua. Deus fez o barro e convida o homem para que o homem faça tijolos. Nós precisamos entender que existe uma cooperação, uma sociedade. A minha pergunta é:
A minha pergunta é: se o rico era a resposta para aquela criança, quem era a resposta para Lázaro? A resposta para Lázaro era o rico. Não há problema se você é rico. O problema é se você não socorreu os Lázaros que apareceu na tua vida. Esse é o problema. A pergunta que eu quero também fazer a você é: aonde estão os nossos Lázaros? Onde estão os meus Lázaros? Os meus Lázaros. Aqueles que eu preciso ajudar, que eu preciso partilhar aquilo que tenho. A terceira e última pergunta que eu fiz, baseado na história do rico e do Lázaro, foi: meu Deus, que dívida é essa? Que dívida é essa que um homem muito rico não pôde pagar e um mendigo é liberado? Que dívida é essa? Você já deveu alguém assim, aquela dívida que você sabia que você não podia pagar? Sabe aquela dívida que saiu do teu controle, que você tinha certeza que você não podia mais pagar aquela dívida? Pois é, essa dívida que eu vou me referir agora, não tem nem comparação. A dívida que você já teve e não pôde pagar, ela é assim, minúscula, é uma gota num grande oceano. A primeira coisa que nós precisamos entender é que existe uma dívida do homem com Deus, e essa dívida é impagável pelos esforços humanos. Não há nada que um homem possa fazer que possa pagar essa dívida. Essa dívida só é paga pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pelo sangue que foi derramado naquela cruz. Aleluia. Eu quero ler Colossenses com vocês. Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz assim: olha que texto forte, Ayla. E tendo cancelado o escrito de dívida, olha só, gente, oh, louvado seja o nome de Jesus, porque havia uma dívida, eu tinha uma dívida, e ela era impagável. Não havia nada que eu pudesse fazer que fosse capaz de pagar essa dívida. E o texto diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Aleluia. A Bíblia diz em Mateus que quando Jesus morreu, havia um véu no templo. Aquele véu estava ali para dizer que havia uma separação entre os homens e Deus. Era um véu onde só quem podia adentrar aquele lugar era um sumo sacerdote, as pessoas comuns não podiam entrar. Então quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu, ele foi rasgado, e ele não foi rasgado de baixo para cima. A Bíblia diz que ele foi rasgado de cima para baixo, para dizer que esta obra, ela foi feita de Deus para o homem. Deus rasgou a dívida que era contra mim, que era contra nós, cravou na cruz, ele pagou a nossa dívida. Jesus pagou a dívida que ele não devia, tudo porque nós contraímos uma dívida que não podíamos pagar. Meu Deus, que graça maravilhosa. Oh, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. No dia em que pedimos perdão, não pelo medo do castigo, mas pelo temor de não sermos mais amigos de Deus, começaremos então a entender o que é evangelho, o que é misericórdia e o que é graça de Deus. Alguém disse, eu não sei se foi a W. Tozer, se foi Leonardo Ravenhill, mas alguém disse isso. Alguém disse
que a misericórdia deu ao pródigo uma segunda chance, mas a graça deu uma festa para ele. Meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Nenhum de nós éramos merecedores. Havia uma dívida, ela era impagável. Por isso que a Bíblia diz: se alguém ama o mundo, é por uma razão. Se alguém ama o mundo, é porque o amor do Pai não está nele. Não é o meu amor por Deus, porque o meu amor por Deus é falho, é o amor dele por mim. Eu nunca esqueci o dia que eu fui pregar em um lugar, e olha, gente, eu amo Deus. Eu tive o privilégio de me casar virgem. Eu sirvo Deus desde os meus 15 anos de idade. Eu nunca me afastei do Evangelho. Eu amo Deus. Eu fui o primeiro crente de minha casa. Eu amo Deus. Mas um dia, eu lembro que eu fui pregar numa igreja, e eu ia falar o quanto eu amava Deus, e o Espírito Santo, quando eu fui subindo no altar, o Espírito Santo disse: não fale isso, não fale do teu amor por mim. Eu disse: por que, Deus? Ele disse: porque o teu amor por mim é falho. Não fala do teu amor por mim, fala do meu amor por você, porque o meu amor por você é perfeito. Aleluia, aleluia. Não há nada que você faça que diminua uma realidade. Você é amado por Deus. Você pode ser rejeitado pelos homens, você pode ser rejeitado pela religião, mas você é amado por Deus. Nós religiosos, que muitas vezes dizemos que Deus transforma o mais vil pecador em um homem cheio do Espírito Santo, parece que nós não cremos nisso, mas ainda que nós não acreditamos nisso, saiba que Deus acredita nisso. Não sei quem é você, não sei o que você fez, não sei o que você cometeu. Eu sei de uma coisa: o sangue de Jesus é suficiente para lavar os teus pecados e fazer de você uma criatura nova. Porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, se alguém é um pronome definido, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu oro para que você esteja sentindo na tua casa o que eu estou sentindo aqui nesse altar, a manifestação da unção, da presença do Espírito Santo. Que esse amor incondicional de Deus possa envolver você agora. Aleluia, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa: se você tem dificuldade em perdoar, você terá grande dificuldade em enfrentar o juízo de Deus. Sabe por quê? Porque na oração do Pai Nosso diz assim, perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem? Agora olha só, eu nunca tinha observado isso, eu observei hoje. A quem nos tem ofendido. Presta atenção, não é a quem nos ofendeu, porque tem gente que já nos ofendeu e aquilo está vencido. Não, é quem nos tem ofendido, é quem está nos ofendendo. Imagina a pessoa que está te ofendendo agora, está te caluniando, te criticando. A Bíblia diz: me perdoa, Deus, assim como eu sou capaz de perdoar quem está me ofendendo, porque o homem vive ofendendo a santidade de Deus. Santidade, esse é o maior patrimônio de um homem. Só que a santidade do homem, ela é conquistada pelo sacrifício de Cristo. Nunca queira ser um homem separado para Deus pelos teus esforços. Vá para a cruz. Eu já contei isso aqui na igreja algumas vezes. Há muitos anos atrás eu li um livro da CPAD, que é aquela editora das Assembleias de Deus. Eles têm um livro que é um clássico da editora deles. Nem sei se ainda publicam esse livro.
O título dele é O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Conta a história de um homem chamado Sadhu. Era Sadhu Sundar Singh, era o nome dele. E Sadhu era um homem que ele teve uma experiência com Jesus. E ele então saiu andando naquela época a pés descalço, pregando o evangelho de porta em porta. E Sadhu era negro, não negro como eu, mestiço, ele era negro puro. E um dia ele chega numa casa, e ele bate naquela casa. A secretária do lar foi lá atendê-lo e disse: pois não, moço? Quando viu aquele homem, perguntou: o que o senhor deseja? Ele disse: eu desejo conversar com a dona da casa. Ela se encontra. Aí a secretária disse: eu vou chamá-la. E ele vai até onde a dona da casa e disse: olha, tem um homem aí que quer falar com a senhora. Ela perguntou: e quem é esse homem? Aí a secretária disse: olha, eu não sei, eu nunca vi esse homem, mas ele é o homem mais parecido com Jesus que eu já vi na minha vida. Meu Deus, como a nossa geração está precisando de homens assim. Como este mundo está precisando de homens assim. Homens que não vão precisar falar, mas que a presença deles vai irradiar a presença de Deus. Eu lembro um dia que eu fui às lágrimas, lendo o livro de Charles Finney, aquele avivalista do século 17. Um dia Charles Finney, ele estava num restaurante, e naquela época na Europa, os restaurantes eram restaurantes e bares. E a história vai dizer que Charles Finney entrou num restaurante que também era um bar. E ele pediu um prato de comida, ele fez o pedido dele e ficou lá sentado. E de repente um homem chegou do lado, chamou o garçom e pediu uma bebida alcoólica. E o garçom saiu e não trouxe a bebida. Ele chamou outro garçom, pediu a bebida alcoólica, e o garçom saiu e não trouxe a bebida. Ele chamou o terceiro garçom, o garçom saiu e não trouxe a bebida. E ele chamou o dono do restaurante, fez uma crítica e disse: vem cá, os teus garçons são surdos? Ele disse: não são surdos. Ele disse: então por quê? Que já é o terceiro que eu peço uma bebida alcoólica e eles não trazem. O dono do restaurante disse. Aí ele disse, o homem que pediu a bebida disse: aqui vocês não vendem bebida? Eles: vendemos. Então me traga uma bebida, por favor. Eles: não posso. Ele: por quê? E ele virou discretamente e disse: porque enquanto aquele homem estiver almoçando aqui, eu não posso vender nem um vasilhame de bebida. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, a presença de um homem de Deus, gerando respeito nos ambientes, temor, a presença de Deus, aleluia. Eu quero te dar um conselho: perdoe, perdoe os outros, perdoe não porque eles merecem perdão, mas porque você precisa de paz. Você precisa de paz, e se você não perdoar, você não terá paz. Essas são as 3 perguntas que eu fiz essa semana. Desejo que essa série tenha abençoado muito você, que ela tenha te feito crescer. Me ajudou muito. Eu não quero que você me escute pensando que eu falo e que eu não preciso de nada do que eu estou dizendo aqui. Pelo contrário, o bom cozinheiro prova a sua comida antes de servir para os outros. Tudo aquilo que eu prego aqui, eu prego, e eu também preciso de tudo aquilo que eu estou falando para vocês. E eu refleti muito nisso. Eu quero finalizar a série, eu quero finalizar esta noite, eu quero finalizar esta pregação com uma pergunta. A pergunta é: como você está diante de Deus?
Talvez para os padrões desse mundo você é uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa de êxito, de sucesso. Mas nos padrões da palavra de Deus, talvez para os padrões da religião você é uma pessoa que está muito bem. Você participa da sua religião, da sua igreja, você está todos os domingos no culto ou na missa. Mas a pergunta não foi essa que eu fiz. E essa pergunta não sou eu que estou te fazendo, foi o Espírito Santo de Deus que pediu para que eu terminasse essa série com essa pergunta: como você está diante de Deus? Aleluia. Eu convido agora o louvor. Eu quero que nós venhamos atrair a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é atraída. A Bíblia compara o Espírito Santo como um fogo. E o fogo, ele vinha quando tinha um sacrifício. E o sacrifício era um cordeiro perfeito que era imolado. O cordeiro é a figura de Jesus. Não pode existir igreja sem Jesus. Não pode existir pregação ungida sem Jesus. Não pode existir louvor ungido sem Jesus. Nada sem Jesus. Não existe igreja, não existe cristianismo sem Jesus. Então eu quero convidar você nesse momento a adorar conosco. Buscamos em Ti, Senhor. Aleluia. Adore Jesus. Atraia a presença dEle aí, sua casa. Persisto até chegar ao fim, pra descobri-la no final, que eu corri atrás do vento. Oh, Pai, o que eu preciso, o mundo não pode dar. O que eu preciso, a prata não vai comprar. O que eu preciso, o mundo não pode dar. O que eu preciso é habitar contigo. Oh Deus, atraia-me para perto de ti. Dos teus princípios sobre nós, nos direcionando, nos fazendo mudar a rota. Metanoia sobre mim, sobre os meus irmãos. Aleluia. Oh. Não há nada, Senhor, não há nada. Não há nada fora de ti. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu quero convidar você agora. Eu não sei, quando a gente está num culto presencial, a gente olha as pessoas, eu não tenho como saber quantos e quem está agora participando desse momento.
mas eu posso discernir do meu espírito, pelo Espírito de Deus. Eu discerno que tem pessoas que estão sendo agora tocadas por Ele. Eu discerno que tem pessoas que estão sendo renovadas, restauradas pelo Espírito Santo. A intimidade com Deus que você já teve e que você sabe que você não tem mais. Deus não quer apenas trazer você ou levar você a ter as experiências que você já teve, mas Ele quer te levar a lugares nele que você não conhece. Eu sinto que o Senhor está renovando pessoas. É estranho o que eu vou dizer agora, mas eu sinto que tem pessoas agora falando em línguas em casa. Por que nós vamos ter vergonha? O ímpio não tem vergonha de fazer uma live e chamar um palavrão. O ímpio faz uma live e não tem vergonha de fazer um gesto obsceno. Por que nós cristãos vamos ter vergonha? Vergonha do Espírito Santo, dos dons de Deus. Eu sei que Deus está tocando e está batizando no Espírito Santo pessoas agora. Pessoas nesse instante estão sendo batizadas no Espírito de Deus, renovadas por Ele. Aleluia, aleluia. Eu sei também que tem pessoas agora que estão se reconciliando, gente que está com saudade, gente que desviou, gente que foi para o carnaval, gente que, sabe, tentou fazer de tudo no mundo, mas o vazio continua. Você tem um vazio aí que é exatamente do tamanho de Jesus. Somente Ele pode preencher esse vazio. E você já tentou por algumas vezes viver longe, você não consegue. Então, faça como Pedro. Para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Entregue-se a Jesus agora. Entregue sua vida a Jesus agora. Vamos lá. Eu quero orar por você. Talvez você que já visita a igreja há tanto tempo, e você nunca se decidiu. Sempre visitou, gostou, gosta da igreja, mas você nunca se converteu, você nunca tomou essa decisão. É o tempo. Antes de vir para cá, eu estava conversando com um jovem da igreja, inclusive o Luquinha que está aqui com a gente, e eu estava conversando com ele, e ele falando para mim sobre que ele acha que Jesus não demora a voltar, e meu Deus do céu, os sinais estão aí. Estamos às vésperas de tantas coisas acontecendo. Quem estuda a Bíblia sabe que o cenário está todo montado. Jesus está voltando e tem gente que está em desespero. Essa notícia é maravilhosa. Hoje eu estava em casa estudando a minha Bíblia, e aí no meio do estudo eu acabei pensando e falei alto e disse, bati assim na mão e disse, meu Deus, Jesus está voltando. E meu filho mais velho, Pedro, passou e disse assim, que bom, que bom. Eu olhei para ele e disse, é isso mesmo, filho, que bom que Jesus está voltando, porque Ele voltando, Ele vai enxugar toda lágrima, não haverá mais dor, e Ele vai nos levar para um lugar maravilhoso, e esse lugar será implantado o reino de Deus, essa terra será reconstruída para a glória de Deus. Aleluia, que privilégio incrível. Eu quero orar por você. Pai, obrigado, Senhor, por cada pessoa que está agora aí participando. Tem gente que está sendo renovado, tem gente que está sendo agora, meu Deus, se reconciliando. Tem gente que está se convertendo agora, levando o evangelho a sério, de verdade. Tem outros que estavam na igreja, mas estavam vacilantes, cocheando entre dois pensamentos, estavam, meu Deus, inconstantes. O Senhor está firmando os seus passos agora, porque eles estão tendo uma experiência real contigo. Obrigado, Senhor,
Obrigado porque essa palavra está chegando em muitas pessoas, e muitas pessoas estão tendo a oportunidade de ouvir uma mensagem de paz, de esperança, que é a mensagem do Teu Evangelho. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Se você nessa noite entregou sua vida a Jesus, eu peço que você entre em contato com a gente. Se você se reconciliou e deseja receber os cuidados da IBP, eu quero que você então entre em contato. Vai aparecer agora um telefone aí no vídeo, e você vai entrar em contato, vai dizer onde você mora, vai passar seu contato. Nós iremos, a gente nesse momento, a gente não está podendo fazer os estudos de discipulado, mas a gente pode fazer isso através das fonovisitas. Então nós iremos entrar em contato com você, iremos dar toda assistência, e será uma honra poder ajudar você nessa caminhada cristã e ter você fazendo parte da nossa igreja, amém? Agora aquele momento também que eu quero pedir a vocês, todo mundo na frente do televisor. Se você está assistindo um celular, pega um outro celular, põe o celularzinho aqui do lado, né? Aí você vai, tira aquela selfie e manda também para esse contato nosso, para que a gente possa postar nas nossas redes sociais. Você pode também postar na sua rede social, marcando lá o Instagram da IBP, o meu Instagram, tá bom? Quero que você faça isso, por gentileza, para que a gente também possa estar colocando em nossos grupos. É tão bom ver tantas pessoas em casa cultuando, as famílias unidas, celebrando Jesus. Ninguém pode deter a igreja não, gente. Ninguém pode deter a igreja. A igreja é um organismo vivo, amém? Se você deseja entregar a sua oferta, honrar o Senhor com os teus dízimos e ofertas, você pode fazer isso usando o teu aplicativo do teu banco e ofertando nas contas da igreja, ou você pode entregar nos horários de expediente. Temos expediente aqui de manhã, de tarde e de noite, tá bom? Estamos também num período de campanha. Você que quer ajudar outras pessoas, nós temos um ministério aqui chamado Ministério Ágape. Já doamos, se não me falha a memória, 380 cestas básicas. Então as pessoas vão trazendo, os irmãos da igreja vão trazendo, a gente vai montando as cestas, instituições também estão doando, e a gente vai então ajudando as pessoas, tá? E se você quer fazer a sua doação, você pode também vir nesses horários aqui e doar aquilo que você pode, tá bom? No mais é isso, uma honra ter vocês aqui participando com a gente. Se você ainda não se inscreveu no canal Igreja Fora do Tempo, olha, vai não peques mais, para que não te suceda coisa pior, tá bom? Estou brincando, vai lá, se inscreva, ativa lá o sininho, fala para os amigos, compartilha, comenta, é importante comentar também, faz sempre um comentáriozinho, dá lá um gostei, tá? E quarta-feira nós teremos a live da esperança, quinta-feira o culto doméstico, o culto na família. Você não precisa ser líder de célula para fazer isso, você pode fazer isso com a sua família, o culto toda semana. Você pode usar essa palavra aqui, ou você pode compartilhar qualquer um outro texto. Você vai orar, e nós temos toda semana motivos de oração, a gente vai estar colocando nos grupos da igreja, e você também vai interceder por aquilo que você entende que precisa estar intercedendo. Sábado nós temos o Ágios, e domingo a live, que é o culto da cidade, que agora é o culto online, às 19 horas, ok? Deus abençoe vocês, tenham todos uma boa e maravilhosa e extraordinária semana. Fique com Deus, Deus abençoe a todos.